Olá, tudo bem? Como você está? Eu estou bem. Posso dizer que, graças a Deus, graças às medicações, graças ao meu terapeuta, psicólogo, psiquiatra, graças a mim, ao meu esforço, graças à academia, graças ao Pilates que eu fiz por 5 anos, graças aos amigos, aos familiares, aos meus pets, graças aos bons autores, aos bons livros. Hoje eu posso dizer que eu estou melhor do que eu estive há algum tempo atrás. Hoje o assunto do nosso vídeo é a depressão. E como paciente de depressão, eu me sinto poder falar algumas coisas a respeito para quem se sente deprimido, para quem já se sentiu deprimido, ou para aqueles que têm algum paciente ou amigo que sofrem de depressão. Eu vim aqui para contar um pouco da minha experiência, da experiência de amigos e colegas que passaram por isso. E algumas coisas que eu vou dizer são baseadas em um livro que eu li faz um bom tempo, que eu tenho ele aqui. Esse livro se chama O Demônio do Meio-Dia. E este livro entrou na minha vida no auge da minha depressão, no auge. E a leitura desse livro me impactou bastante. Por quê? Porque o autor passou pela depressão, uma depressão severa por muitos anos. Não é um livro sobre questões de fé, nada disso. Ele é um livro sobre a depressão. E o autor compara a depressão justamente a um demônio. A um demônio que se manifesta principalmente durante o dia. E por que eu cito aqui principalmente durante o dia? Porque comumente as pessoas trabalham das 8 às 8, das 8 às 5, das 10 às 10, não importa. Mas a grande maioria das pessoas trabalha durante o dia. E é quando as pessoas precisam atingir objetivos, alcançar metas, mostrar serviço, mostrar resultado, que a depressão te suga toda a energia necessária para que tu possas desempenhar essas tarefas ou mesmo as tarefas mais prosaicas do dia a dia. Que tarefas seriam essas? Tu não consegue varrer uma casa, tu não tem ânimo para passar um pano para tirar o pó, para passar um aspirador, para aparar a grama do teu jardim, para cuidar das flores nos canteiros, porque tu não vê beleza em coisa alguma. Nada mais é bonito, nada mais é belo. A depressão é como uma erva daninha. Você conhece a erva daninha? Aquela que dá nas árvores. Aquela erva daninha, ela começa um pequeno raminho que vai se espalhando pelos galhos das árvores. Ela não mata a árvore, ela não mata. Ela tira a energia da árvore necessária apenas para ela, a erva daninha, continuar sobrevivendo. E se ela não for combatida, se ela não for detida, ela vai se alastrar pela árvore inteira, cada vez mais sugando a sua força vital, mas não matando a árvore, porque se ela mata a árvore, ela morre também. A erva daninha, se matar a árvore, também morre. Mas ela toma de tal conta da árvore que, por fim, o caule apodrece, a árvore fenece e só então, com ela, a erva daninha também vem a desaparecer. E eu me vi em muitos dos capítulos deste livro.
O autor do livro, né, um paciente de depressão severa, consegue colocar nas páginas da sua obra muito das páginas da minha vida. Quando eu cito, logo no início desse vídeo, que é graças a Deus, as medicações, aos profissionais envolvidos, às pessoas que nunca largaram da minha mão, aos meus pets que me fazem companhia, graças à academia e ao Pilates. Quando eu menciono isso, é porque foi uma longa caminhada e que envolveu muito mais gente do que a gente possa imaginar a princípio, para, eu diria, não curar a depressão, porque eu ainda não estou curado, eu sigo tomando medicação, mas para tentar deter, impedir que ela avance novamente. Porque qualquer descuido da minha parte pode sim fazer com que se rompa uma represa que agora a gente conseguiu construir, uma represa, aliás, bem sólida, mas mesmo assim, qualquer descuido da minha parte pode fazer com que essa represa, como eu disse novamente, se rompa e a depressão avance outra vez. Eu diria que, a partir da minha experiência, que mudar de um estágio de severamente deprimido para uma depressão controlada é um caminho que foi um caminho que exigiu, primeiramente, tempo, porque depressão não é como um resfriado, que tu toma uma medicação e 5, 6 dias tu estás bem. A depressão não é uma doença que tu trata com um antibiótico, que com 3, 5 ou 7 dias de tratamento, tu tens novamente a tua saúde restabelecida. A depressão demanda tempo, demanda muito trabalho, demanda muito amor, muita compreensão. O trabalho do meu profissional, meu médico que me acompanha há mais de 10 anos, pelo qual eu tenho muito respeito e carinho, nunca desistiu de mim. A gente fala isso, pensa, mas por que o médico vai desistir? Ele está ganhando. Eu já tive médicos que desistiram. Não sei se você já passou por isso. A desistência acontece não quando o médico te manda embora, te dá alta. Não, é quando tu começa a perceber nas consultas que ele não mais está te dando importância, não mais é relevante o que tu diz, o que tu falas. A gente encontra péssimos profissionais no caminho. Eu encontrei alguns desses. A depressão, então, além de um médico bastante comprometido com o teu tratamento, também demanda, e essa eu diria que é a parte mais difícil, a depressão vai exigir por parte do paciente bastante responsabilidade e, eu não diria desejo, mas o entendimento de que ele precisa fazer um movimento que sai da inércia em que a depressão o coloca para alguma atividade, algum envolvimento. Só que esse caminho entre a inércia e algum movimento é um caminho muito difícil de se traçar. Muito difícil de se traçar. Mas quando a gente está deprimido, a gente não encontra só pessoas empáticas, a gente não encontra só pessoas preocupadas de verdade conosco. Nós também encontramos pessoas indiferentes e até pessoas cruéis. Por ocasião da minha depressão, quando eu estava entrando num quadro clinicamente diagnosticado de depressão, eu lembro que no trabalho eu não encontrava esta atenção, este cuidado, até na maneira de se dirigir a mim, não encontrava mesmo, inclusive, bem o contrário disso. Eu recordo de uma reunião que se fez com uma equipe diretiva e pais para, entre outras coisas,
me perguntar, me jogar na cara a seguinte pergunta: e aí, tu quer trabalhar ou não quer? Por que isso? Porque vez que outra eu não conseguia ir para o trabalho, eu comunicava previamente que eu teria que me ausentar e, óbvio, claro, eu apresentava atestados médicos do médico que me acompanhava já há anos, porque o problema foi explodir anos depois. E na ocasião eu lembro dessa postura tirana por parte de quem eu esperava justamente o contrário. E aquilo me fez um mal tão grande, contribuiu de tal forma para me colocar ainda mais para baixo. Por quê? Porque as pessoas, visto que eu estava muito deprimido, as pessoas realmente estavam me fazendo ponderar que talvez, sim, eu fosse uma pessoa fraca. Talvez, sim, eu precisasse lutar, reagir e que talvez, sim, eu não estivesse sendo responsável. Cara, eu estava doente. Eu tinha um laudo de uma doença muito séria. Era disso que se tratava naquele momento. Mas para o empregador, o que tu é? Tu é um número que precisa gerar números, gerar renda, gerar satisfação, gerar... Gente, chega, né? Você já entendeu. Para o empregador, tu és só uma matrícula, um contrato que a cada 30 dias recebe lá teu salário, via de regra muito menor do que tu deverias receber pelo tanto que tu fazes, pelo tanto que tu produz para aquela empresa, para aquela instituição, seja pública, privada, não importa. E foi assim que, pouco a pouco, eu percebi que as minhas forças, que a minha motivação e que as minhas condições para continuar atuando cotidianamente com a alegria, a vibração, que sempre foram características minhas no ambiente de trabalho, aos poucos tudo isso foi desaparecendo. E quando eu digo aos poucos, foi dessa maneira mesmo, foi um processo que foi levando anos, não aconteceu em semanas nem em meses, foi ao longo dos anos. Hoje, distante de tudo isso, eu percebo que foi como um pôr do sol. Sabe, o dia não termina de repente. Tu vais percebendo que o sol vai baixando. Mesmo depois que o sol se põe, ainda existe luz, ainda tem luz, por mais alguns minutos que seja. E foi assim comigo a questão da depressão. O sol, a energia, a motivação foi se pondo, foi desaparecendo. Mesmo depois, ainda existia alguma condição de trabalhar, de fazer as coisas, e de fazer também as coisas que não diz respeito ao trabalho. Ainda tinha alguma força para sair com algum amigo ou amiga, tomar um café, conversar, até que tudo se extingue. E tudo que a gente tem é a noite, é a escuridão, é a sombra, que são próprias de um quadro de depressão. Certa vez, numa conversa de intervalo no trabalho, uma colega com a qual eu podia ter esse tipo de diálogo me perguntou: Paulo, afinal, qual é a diferença entre depressão e tristeza? Como é que eu posso saber se eu estou triste ou se eu estou deprimido? Bom, o que eu podia devolver para ela como resposta era apenas a minha experiência. E eu lembro que eu comentei com ela que depressão é algo que alguns vão sentir, ao passo que tristeza todos sentirão ao longo da vida. Nós teremos vários episódios de alegria e de tristeza e as várias nuances entre uma coisa e outra. Mas a depressão, eu comentava com ela, a depressão para mim é como uma ferrugem que se instala em um portão esse que nos permite acessar outros espaços.
E a ferrugem, à medida que vai tomando conta desse portão, se não for bem cuidada, se não for retirada, ou pelo menos, no caso da depressão, se não se impedir que ela cresça, esse portão, inclusive, vai deixar de ter a sua principal função, que é a de nos permitir acessar algo. E a depressão faz justamente isso com o espírito da gente. Ela nos impede de acessar sentimentos, sensações e lugares que aqueles que não estão com depressão acessam normalmente no seu cotidiano. A depressão nos impede de acessar alegria, a depressão nos impede de acessar espaços, ou melhor, sentimentos de esperança, fé, desejo de, sabe, de ter um dia de sol, um dia iluminado na nossa alma. O deprimido sabe que o sol nasce, que o sol se põe todos os dias, mas a pessoa deprimida não sente o calor deste sol, não sente a ação benéfica dessa luz que transita pelo céu diariamente, porque o portão que nos permitiria acessar está enferrujado, trancado e não nos deixa, de maneira alguma. Dá para ver que eu fico emocionado, né? Porque eu já experimentei isso. Não nos deixa, de maneira alguma, ser aquela pessoa cheia de vida, de ideias, de planos, de objetivos que outrora fomos. Mas então, quem tem depressão está fadado a passar o resto da sua vida se arrastando por aí, puxando correntes e sendo só um rascunho de vida? É isso? Nos meus momentos de maior depressão, eu experimentava coisas que, ao longo do tempo e conversando com um terapeuta, com outras pessoas que tinham depressão também, comecei a perceber que existe sim um padrão na depressão. No meu caso e no caso dessas tantas pessoas, eu percebia que, por exemplo, eu sabia que todo dia, eu vou pegar essa analogia novamente do livro que eu citei, O Demônio do Meio-Dia. Eu sabia que o sol todos os dias nascia, que todos os dias ele iria se pôr, dependendo da estação do ano, num determinado horário. Eu sabia que o sol estava lá. Eu sabia que o sol cruzava o céu, que ele aquecia o planeta e que com isso propiciava vida ao nosso planeta. Mas eu pouco sentia o calor deste sol. Eu não via mais beleza nessas coisas tão simples e tão significativas do dia a dia. Eu também percebi que não raro as pessoas severamente deprimidas começam a questionar se Deus esqueceu delas. Aquela pergunta, por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não sinto mais alegria, prazer em viver? Essa pergunta vai escalando e chega aquele momento em que, na verdade, a pessoa passa a se perguntar, mas onde está Deus? Isso não é uma regra. Nem todos sentem isso. Aliás, tem pessoas, eu também já tive contato com essas pessoas, que certa vez, de uma maneira muito cruel, quando eu disse que já estava questionando a existência de Deus ou se Deus se importava comigo, essas pessoas, em lugar de simplesmente ouvir, eu lembro que me diziam, eu jamais esqueci de Deus. A depressão, na verdade, é a ausência de Deus no coração. Sério, agora a depressão passou a ser culpa minha, é isso. Ou seja, as pessoas conseguem ser tão cruéis e
vis, mesquinhas, que elas transferem para o doente a responsabilidade pela doença. É isso. Isso de responsabilizar o deprimido pela sua depressão é mais comum do que a gente pensa, viu? Eu passei por isso, eu vi amigos ouvindo esse tipo de coisa, colegas que diziam isso acerca dos seus familiares. Certa vez eu ouvi uma colega dizer a respeito do irmão dela, uma frase assim que me chocou, o que ela não enxergava, ou o que ela não ouvia, na verdade, nas suas próprias palavras. Quando ela disse assim, Paulo, meu irmão foi deprimido a vida inteira, ele foi desse jeito sempre, mas assim, nesse tom, ele foi desse jeito sempre. E eu lembro que eu olhei para ela e perguntei, tá, minha amiga, mas a família nunca encaminhou o teu irmão para um tratamento, alguma coisa assim? Não, ele não queria se tratar, ele não queria tomar remédio. Bom, aí é uma outra questão, né? Essa é uma outra questão da pessoa depressiva. Eu, por exemplo, assim que o meu médico detectou que o que eu tinha era mais do que tristeza, era depressão, entre outras coisas, a gente iniciou um tratamento esse que eu nunca abandonei. Por vezes foi difícil seguir o tratamento por N questões. Os remédios têm efeitos colaterais, isso não é regra, mas os remédios para a depressão, eles têm efeitos colaterais que mexem com a gente. No meu caso, eu lembro de uma conversa minha com o médico que foi a seguinte: doutor, eu tomo remédio, eu me sinto melhor, porém, quando eu me olho no espelho, essa pequena melhora vai embora, porque o que eu vejo é uma pessoa que está engordando, e engordando muito, porque o remédio que eu tomava, ele dava ganho de peso, não era 1,2 kg. Certa vez eu tomei uma medicação que me fez engordar 20 quilos. 20 quilos não é pouca coisa para ninguém, não importa a tua estatura. E eu que tenho 1,70 m, 20 quilos é muito peso a mais. Então eu fiquei enorme, as roupas não serviam mais, precisei começar. Passei a comprar camisas GGG ou GG, XL, não sei qual é o nome que a gente vai usar, que seja. Camisetas grandes, precisei comprar calças maiores. Então esse era um ponto. Claro que nesse ponto alguns desistem. Por quê? Porque estão engordando, porque estão tendo outros sintomas, dores de estômago, alguns remédios parece que causam palpitação. Eu só tive a questão do ganho de peso. O que eu fiz então com o meu médico? Em lugar de desistir do tratamento, a gente trocou a medicação até encontrar alguma medicação que não engordasse tanto como a anterior. E assim a gente foi fazendo. E o meu médico, eu lembro que ele dizia, Paulo, mas quem sabe a gente também aciona aqui uma nutricionista para que tu mude hábitos alimentares e possa, enquanto toma medicação, comer coisas menos calóricas, evitar multiprocessados, enfim, reeducar-se, né? Fazer uma reeducação alimentar. Quem sabe vamos para uma academia. Gente, aqui é um outro ponto da depressão que também é muito difícil aderir. Primeiro é o tratamento, que ok, nota 10, mas ir para uma academia, conviver com outras pessoas, com aquele barulho incessante de música tocando, de gente gritando, vamos lá, é isso aí, pedala, força, tudo isso é extremamente irritante para uma pessoa depressiva ou deprimida. A questão de reeducar-se, vamos fazer uma comida, eu mal chegava perto de um fogão, eu não tinha a menor motivação para girar o botão do fogão e preparar comida. Eu queria mais era descongelar no micro-ondas e comer, e me deixa voltar para a cama nos finais de semana e me arrastar para o trabalho de segunda a sexta e eventualmente sábados também, que eu lembro que eu trabalhava 2 sábados por mês. É muito difícil, gente, para quem está depressivo. Se você tem alguém na sua família que está deprimido, se você é o deprimido, não está sozinho, não está sozinho.
E até aqui, então, eu falei da depressão e está parecendo que não tem o que fazer, que a pessoa deprimida está condenada a uma vida de escuridão. Está parecendo isso, né? Mas não é verdade. Eu vou encaminhar o final desse vídeo tentando trazer um pouco de luz, dessa luz que o deprimido não sente, não vê, não experimenta. Trazer um pouquinho dessa luz no final do vídeo. Sem nada além de sensatez. Bom, para a gente encaminhar para o final, eu queria tentar ser breve, mas eu acho que é um pouco difícil. Tudo que diz respeito à depressão não é breve, tudo é longo, tudo demanda tempo. Mas o que eu quero tentar resumir foi como eu passei de um ponto de depressão severa e de total escuridão no mundo de sombras em que eu vivia, para um local onde eu experimento luz, em primeiro lugar, retomei minha fé, retomei minha esperança e consigo novamente fazer planos, novamente tenho desejos para uma vida presente e futura. Coisas que a depressão me tirou totalmente. Tudo começou com uma ida ao médico, ao psiquiatra. Psiquiatra esse que eu buscava uma vez por semana. A gente está falando aqui de uma pessoa que tinha acesso a um bom plano de saúde e que podia fazer isso. Vamos entender dessa maneira, ok? Isso me faz pensar nas pessoas que não têm acesso. Se tendo acesso já é difícil suportar a depressão, imagina sentindo-se completamente desamparado. Mas sigamos em frente. Eu comecei a fazer esse tratamento com ele, passei a tomar medicação. Medicação é essa que, no caso da depressão, é tentativa e erro. É o que acontece. A gente tenta uma primeira medicação, aí tem que esperar um tempo. Que tempo é esse? Geralmente é um tempo de 1 mês, para ver se ela está começando a fazer o efeito desejado. Os efeitos indesejáveis ou indesejados, eles vão surgir antes, que são os efeitos colaterais. Aí tu vai ter náusea, tu vai ter tontura, tu vais perceber problemas estomacais, tu vai começar a ganhar peso ou perder peso. O perder peso nunca aconteceu comigo. A gente olha ali a bula e está escrito efeitos adversos, perda ou ganho de peso. Pode saber que no meu caso vai ser ganho de peso, é sempre, não adianta. Eu lembro a primeira vez eu ainda li, olha que bom, vou perder peso. Nada, nem 1 quilinho. Aí o passo seguinte, eu lembro como eu comecei a engordar muito e ganhar muito peso com a medicação, o passo seguinte realmente foi procurar uma nutricionista para fazer a questão da reeducação alimentar. Nossa, mas não deu certo. Não deu certo porque só quando eu procurei a nutricionista e que eu cheguei em casa com tudo que eu tinha que fazer, é que eu percebi que aquilo ia me dar muito trabalho. E eu não estou falando aqui de uma pessoa que está com preguiça. Não, é uma pessoa que não tem ânimo, não tem força, não tem motivação para isso. A minha motivação, se existia, era infinitamente menor do que a força que a depressão tinha sobre a minha pessoa. Então, não deu certo a princípio. Descartei completamente. Continuei comendo as minhas comidas ultraprocessadas, o meu pão com café, era o mínimo. O que desse de menor esforço eu comia, né? É isso. Sorte que eu ainda comia frutas, né? Porque era só descascar, então o corpo ainda recebia alguma coisa, né, com valor nutricional. Aí meu psiquiatra me sugeriu um grande desafio, que era começar a fazer atividade física. Só que fazer atividade física demanda interação com outras pessoas, que era tudo que eu não queria. Não queria interagir com ninguém. Ninguém. Eu não tinha o menor desejo de interagir com amigos, para tomar um café, para conversar. Eu ia ter desejo de fazer atividade física com gente estranha, para um ambiente ruidoso, barulhento, onde as pessoas ficam gritando, vamos lá, mais força, mais era tudo que eu não queria. Esse seria o quadro da dor para mim. Então eu comecei com caminhada, eu colocava fones abafadores, que não permitiam que eu ouvisse o som externo, eu só ouvia minha música. Geralmente era uma música muito triste.
Ah, por que que não colocava uma música alegre para cima? Porque essa música ela parece ruidosa demais quando a gente não está bem. Mas essa não é a questão do nosso vídeo. Depois da caminhada, finalmente eu me convenci que talvez eu deveria fazer o quê? Uma atividade física em conjunto. E eu optei então por Pilates. Por quê? Porque o Pilates geralmente é com poucas pessoas e é um ambiente mais silencioso. Então eu fiquei 5 anos no Pilates. E quando eu percebi que o Pilates me devolveu, junto com terapia que eu nunca parei, com medicação que eu nunca parei de tomar, junto com o médico que eu nunca deixei de ir, quando eu percebi que a atividade física, então, estava me devolvendo algum prazer de voltar a viver, aí sim eu fui para uma academia, mas novamente o meu critério foi, eu quero uma academia pequena, quero uma academia sem muito barulho, não quero aquelas academias com música tocando a toda altura e pessoas gritando que estão numa bicicleta e vamos lá, mas não, força. Tudo isso, essa energia toda para mim era insuportável. Na verdade, continua sendo. Então eu fui para uma academia onde eu tinha o quê? Tinha ali todos os aparelhos que eu necessitava à minha disposição, profissionais que estavam dispostos a me orientar, e aí se começou. Pois bem, para resumir, psiquiatra, psicólogo, medicação, atividade física, voltar a comer, a fazer escolhas mais sensatas na hora de comer, tudo isso foi colaborando para que eu retomasse, então, minha fé, que estava bastante abalada, porque eu ficava pensando, onde está Deus que não me ajuda a melhorar? São perguntas assim que um deprimido se faz. Será que Deus me esqueceu? Pois eu retomei minha fé, retomei minha esperança, voltei a encontrar amigos, voltei a fazer fotos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, adoro fazer fotos de natureza e tudo mais. E aí aconteceu algo que para mim foi muito significativo. Eu passei a me fotografar, que era algo que durante muitos e muitos anos eu deixei de fazer, porque eu não tinha o menor prazer em me ver nas fotografias. Tudo que eu via ali era uma pessoa triste, uma pessoa feia, uma pessoa desinteressante. Aconteceu, eu diria, ao mesmo tempo. Eu passei a me fotografar quando eu passei a acreditar que eu estava tomando as rédeas da vida novamente em minhas mãos. Ainda tem muito a ser feito, a caminhada ainda é longa, eu sei que eu estou no meio do processo e aprendi a contar comigo em primeiro lugar, porque eu vi que eu precisava, como paciente, precisava sim fazer algum movimento, mas eu só percebi isso quando, isso é uma coisa muito minha, infelizmente não acontecem com todos, eu só percebi isso quando eu só tinha 2 escolhas. Ou eu me deixava extinguir, ou eu voltava a viver. E eu felizmente fiz a opção por voltar à vida, por sair da cama, sair da escuridão, sair daquele lugar de sombra muito triste. Por quê? Porque a maior parte da minha vida eu havia experimentado felicidade, vibração, correr atrás dos meus objetivos e realizá-los. A maior parte da minha vida eu estive com pessoas incríveis, fiz coisas que eu considero assim fantásticas na sua simplicidade. E eu queria muito voltar a fazer tudo isso. Por isso a minha opção foi, daquelas 2, foi voltar à vida. Voltar a ter tudo isso que um dia experimentei. Se vai acontecer, só o tempo dirá. Mas, neste momento, deste processo, eu estou indo muito bem. Muito obrigado. E aqui eu encerro, então,
agradecendo pela atenção deste vídeo longo e te pedindo, se possível, encaminhe esse vídeo para alguém que pode se beneficiar dele. Encaminhe esse vídeo para o familiar de alguém que está com depressão. Talvez ajude essa pessoa a entender o que seu familiar está passando. Cada caso é particular, mas ouvir o que certas pessoas se dispõem a contar e ouvir o que elas passaram ou que ainda passam, pode ajudar alguém que está no momento sofrendo com isso. Então vamos fazer, de repente, desse vídeo e de outros que falem sobre depressão e processo para dela tentar sair, vamos tentar fazer chegar a outras pessoas. Domingo que vem vamos voltar com um assunto um pouquinho mais leve. Não que esse seja um assunto que não deveríamos ter tratado de forma alguma. Mas tomara, né, que a gente domingo que vem possa conversar sobre algo mais cheio de luz. Ainda que eu considere de coração que esse caminho do tratamento da depressão por si só já é um caminho da busca pela luz. Uma boa semana para todos nós, uma semana abençoada, cheia dessa luz que nos aquece, que nos devolve esperança, que nos mantém na direção do que existe de melhor para todos nós, que essa luz esteja permanentemente conosco. Que assim seja. Boa semana para todos nós, um beijo, um abraço, muito obrigado por estar aqui. Como diz aquela minha amiga Simone, que eu citei no outro vídeo, dá um like no vídeo, deixa um comentário. Ei, Simone. Gente, um abração. Tchau, tchau. Fiquemos todos com Deus. Tchau, tchau.